Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, iniciamos mais uma semana, a segunda semana de março de 2022, enquanto no Brasil nós aguardamos uma série de indicadores que vão definir alguns cenários a respeito da economia brasileira. Em termos globais, o que chama atenção, evidentemente, é a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, que, segundo as projeções dos militares russos, pelo que se tem notícia, está demorando muito mais do que o esperado. Em primeiro lugar, em relação a essa questão, vou deixar claro que eu estou evitando, nesse momento, de avaliar a questão dos indicadores mais especulativos, como o preço do petróleo e cotação do dólar, porque isso aí vai oscilar de forma inesperada conforme o sabor das notícias dos boatos que ocorrem. E com boato e fofoca interferindo no mercado, nada de lógico pode se tirar. Então, por esses dias, não vou falar sobre essas variáveis mais especulativas. Mas a questão da guerra em si, eu acho que nós temos que continuar falando, nós temos que analisar. Já tem alguns elementos que nos permitem, pelo menos, colocar alguns cenários. Não cenários no sentido de quem vai ganhar ou quem vai perder essa contenda, mas sim dentro dos acontecimentos, dentro da evolução do que nós estamos assistindo, nós podemos sim tentar avaliar quais são os desfechos possíveis para essa questão, do melhor para o pior. Vamos começar por partes então. Em primeiro lugar, eu queria definir dois pressupostos para tratar dessa questão da Rússia e Ucrânia. É uma arbitrariedade minha, sim, mas isso é importante, porque em qualquer cenário que se desenhe, algumas teses, algumas afirmações devem embasar o raciocínio. Então vamos para o primeiro pressuposto. A Rússia, mais exatamente o seu líder, Vladimir Putin, porque não há consenso, não há união nacional em torno dessa guerra, mas sim uma disposição do presidente do país, então ele é moralmente culpado por interferir na liberdade de autodeterminação de outro povo. Até ele pode argumentar alguma lógica histórica nessa decisão dele, mas se nós fôssemos argumentar lógica histórica para justificar um ato criminoso como esse, eu vejo que os Estados Unidos deveria deixar as terras além do Mississippi para os índios, devolver grande parte do seu território para o México. No próprio Brasil, nós descendentes de europeus, africanos e asiáticos deveríamos sair dessa terra e deixar para os nossos índios também, assim como os europeus deveriam voltar para a África, porque originalmente a Europa pertencia aos neandertais. Então, essa, em tese, justificativa histórica para interferir na Ucrânia é balela. O que nós temos que avaliar é o corte. Hoje essa população ucraniana, ela quer se ocidentalizar, ela preserva a sua democracia e quer manter isso e está lutando por isso. E alguém invadindo essa liberdade, alguém invadindo territorialmente esse país, está sim cometendo crime. Então eu vou colocar, não a Rússia, eu não quero generalizar, mas Vladimir Putin e seus aliados como culpados dessa ação que eu considero criminosa. E o segundo pressuposto que eu vou levantar, talvez ele gere mais consenso do que o primeiro, é que os países da Europa, especialmente da ex-União Soviética, que se ocidentalizaram, entraram na OTAN, entraram na União Europeia, eles sim se sentem ameaçados e vão buscar apoiar belicamente o exército e talvez as milícias ucranianas contra a invasão russa. Então, desse ponto deve sair um apoio formal ou informal com armamentos, recursos, para a Ucrânia continuar a se defender da Rússia por um tempo mais longo, seja pelo exército formal, seja pela guerrilha. E aí, quais as variáveis que nós vamos tratar aqui? Primeiro é a questão de quanto tempo a Ucrânia consegue resistir ao ataque russo. Imaginava-se inicialmente, dado o antecedente da anexação da Crimeia, que provavelmente seria uma coisa rápida. Ao cabo de uma semana no máximo, a Rússia teria tomado conta de todo o país, deposto o presidente ucraniano e instalado um governo a favor deles. Isso não aconteceu. Os ucranianos, dentro das suas possibilidades, estão se defendendo, obtendo até algumas vitórias, estão resistindo nas principais cidades e isso gera uma questão importante. Os custos da guerra
tanto diretos como indiretos, estão pesando sobre a economia russa. Mais ou menos, eu vi algumas estimativas, não sei se são sérias ou não, o custo operacional do ataque da Rússia à Ucrânia gira em torno de 20 bilhões de dólares por dia. Então nós estamos falando, hoje, na segunda-feira, dia 7 de março, de mais de 220 bilhões de dólares gastos nessa ação militar. E nesse ponto a Rússia, como uma economia frágil, certamente vai se ver combalida nesse sentido, ainda mais se prevalecerem aqueles boicotes, aqueles embargos internacionais, que, como eu falei em outro dia, não são tão consistentes assim. Por exemplo, a Shell já disse que não vai poder abrir mão das importações do óleo russo, ainda mais está mais barato que o mercado global agora. A Alemanha, mesmo se posicionando contrária a essa invasão, pelo jeito vai continuar importando o gás daquele país. Mas que está tendo razoável sucesso, aí nós já estamos dentro do segundo item que eu falaria das variáveis, que são exatamente as sanções econômicas contra a Rússia, fica pelo lado financeiro com o impedimento de transações que vem atingindo muito em cheio os tais dos oligarcas daquele país, que, conforme falam, são a base de sustentação política e econômica do Vladimir Putin. E alguns ou vários desses oligarcas, que são os bilionários russos, estão se impressionando o Vladimir Putin a encerrar o conflito porque o prejuízo está sendo grande. Há estimativas que esse conjunto de ricaços perdeu já mais de 80 bilhões de dólares só em função das sanções financeiras. Pelo lado econômico, empresas que deixam de comprar, adquirir bens e serviços desses oligarcas, o prejuízo deve ser até maior. Então, sim, começa uma pressão interna contra a liderança autocrática do país. E aí a próxima variável, que tem muitos boatos a esse respeito, diz respeito à saúde física e mental do Vladimir Putin. Existe uma fofoca por aí que ele estaria com câncer terminal no intestino. Ou seja, em breve ele vai empacotar, morrer, bater as botas. E na cabeça dele, segundo esses analistas falam, especialmente na Inglaterra, alguns jornais ingleses, ele estaria querendo deixar um legado para o país dele. Que legado é esse? Uma economia combalida e com a mancha de estar atacando um país que tem a mesma origem que a própria Rússia, a Ucrânia. E a segunda questão sobre a saúde do Putin diz respeito aos miolos dele. A saúde mental dele talvez não esteja tão boa assim, sem dúvida nenhuma. É um sujeito muito inteligente, mas gênios sofrem transtornos e ele nos parece bastante transtornado nesse momento. E quando a gente está numa situação assim, todos nós já passamos por momentos de desequilíbrio na nossa vida. Quem não passou é um privilegiado, é um santo. Acho que ninguém é tão santo assim aqui. Mas nessa situação, realmente a gente perde muitas vezes a razão. E se essa perda de razão se radicaliza, aí nós temos que ter medo pela frente, porque o nosso amigo está sentado em cima de um grande arsenal, tanto de armas convencionais como não convencionais. Depois, a última variável que eu vou colocar, que é um fiel da balança nesse conflito, é a relação da Rússia com a China. Sim, são dois países próximos agora, mas que já tiveram muitas pendengas no passado. E dentre essas disputas geopolíticas, o que a China ainda reivindica, apesar de estar em banho-maria essa questão, é toda a cidade de Vladivostok, que é o porto mais importante da Rússia, e partes da Sibéria. Pelo lado econômico, a China, o que tem a oferecer? Além de alguns armamentos competentes também, o suporte econômico para que a Rússia se mantenha na linha de frente. Isso vai custar muito caro para os russos, porque essa linha de frente não é tão mamão com mel como eles pensavam. A resistência está dura e mesmo que o exército da Ucrânia seja derrotado, a guerrilha vai continuar. A população local ela está com gana de manter a sua independência, a sua autodeterminação e situações, nesse caso, são muito caras. Vamos ver o que aconteceu com o Afeganistão na história recente. Inviabilizou a ocupação soviética e botou para fora, via Talibã, tanto os Estados Unidos como seus aliados da OTAN. Então, entrar num país é fácil, dominar esse país não é lá essas coisas.
O custo disso é enorme e raras economias, ou talvez nenhuma economia, consiga suportar esse custo frente a um inimigo mais ou menos organizado. E a Ucrânia está se mostrando bem melhor com simples mais ou menos. E aí, nessa variável que eu estou considerando, a China, sim, financiaria a ocupação, o ataque, a guerra russa contra a Ucrânia, mas isso enfraqueceria os russos, tanto economicamente como militarmente. Aí acabou uma potência regional e logo ao sul tem uma potência global. Já dá para se considerar a China uma potência global que pode fazer o que quiser com seu empobrecido e extenso país vizinho do norte. Em última instância, no médio e longo prazo, ao fazer essa opção, o Vladimir Putin vai estar entregando praticamente a maior parte da Rússia asiática, se não for toda, à influência chinesa. E aí acaba a história da grandiosidade russa ao cabo de alguns anos ou décadas. Minha opinião. Existem soluções possíveis para esse conflito? Sim, essas soluções existem e podem ser até bem palatáveis. Lógico que alguém vai perder nessa história. Eu vou colocar aqui 5 soluções que eu imaginei da melhor para pior. É lógico que entre elas existem pontos intermediários, mas eu vejo, pelo menos nesse momento, que são essas as opções existentes. A melhor solução qual seria? O atual presidente Vladimir Putin não suporta as pressões tanto da população russa como dos oligarcas, é deposto e aí, com a deposição dele, assume o novo governo e parte-se rápido para uma normalização das relações diplomáticas da Rússia com o resto do mundo, especialmente o mundo ocidental. Eu diria o seguinte até, essa é uma opção muito palatável, porque no longo prazo a Rússia ganha muito mais se aliando com o Ocidente do que com a China. A China é um país poderoso, como eu falei, expansionista e que está de olho pelo menos em parte do território russo. A segunda melhor opção seria mais ou menos um acordo de cavalheiros com o Vladimir Putin vivo, não morreu de câncer e ainda no poder. Seria um acordo que salvaria a honra tanto da Rússia como da Ucrânia. O que é isso? A Ucrânia, sim, ela poderia entrar para a União Europeia, mas não para a OTAN. Os russos abandonariam as posições até agora conquistadas, mas não consolidadas, e acredito que mesmo nesse cenário eles não abririam mão da Crimeia. A terceira solução não seria lá muito legal, envolveria, sim, a derrota do exército ucraniano a uma força armada muito maior e mais poderosa, mas a guerrilha ia continuar a impor grandes baixas ao exército russo. Isso sim iria prejudicar muito, se não exaurir, a economia dos russos, ainda mais se as sanções econômicas protagonizadas pelo Ocidente, mesmo que sejam parciais, se mantiveram. Isso seria uma longa guerra de desgaste, mas tenderia, dentro dessa dinâmica, a uma estabilização no resto do mundo. Isso quer dizer o quê? Eles ocupariam a Ucrânia, mas não consolidariam seu domínio de maneira efetiva. A guerrilha ucraniana continuaria recebendo recursos, diríamos assim, por baixo dos panos do Ocidente para manter essa guerra, e isso terminaria por exaurir a economia russa, ou prejudica bastante. Seria o que nós chamaríamos de longa guerra de desgaste, gerando uma instabilidade dentro desse cenário negativo. A quarta solução, pior ainda, a Rússia, sim, consegue o suporte econômico chinês e vai insistir na conquista da Ucrânia. Aí nós teríamos, sim, a consolidação de uma nova Guerra Fria, com a Rússia, de novo, sucumbindo no longo prazo ao domínio chinês, que tem grana, tem tecnologia, tem poder econômico, enfim. A última opção é que todo mundo não deseja, todo mundo tem medo, mas as armas existem para dissuasão, mas evidentemente podem ser usadas em termos reais, seria a radicalização nuclear. Bom, gente, o que eu consigo ler dessa questão agora é isso. Talvez nos próximos dias, nas próximas semanas, nós tenhamos novas alternativas, mas a minha lógica, pelo menos meu alcance lógico, não vê cenários muito diferentes desses. O que vai acontecer
Nós não podemos saber ainda. É uma caixinha de surpresa que depende de várias variáveis. Mas as linhas básicas que eu enxergo são essas 5. A melhor, que é a deposição do Putin. Depois vem um acordo da Ucrânia entrando para a União Europeia, mas não para a OTAN. A terceira, que já é ruim, o exército ucraniano sendo derrotado e a Rússia mantendo uma ocupação de grande desgaste econômico e militar. A quarta, a Rússia sendo efetivamente apoiada economicamente pela China e também se desgastando e sucumbindo ao domínio chinês. E finalmente a quinta é o famoso apocalipse. Não vejo, por enquanto, outros cenários. Se você tem uma ideia de algum outro cenário possível nesse contexto, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente vai debater bastante sobre isso. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos sair dessa treta dos europeus lá e vir aqui para o nosso Brasil, para a terra do pão de queijo. Eu estou falando, lógico, de Minas Gerais, mais exatamente no município de Tuiutaba, lá no Triângulo Mineiro. Nessa cidade aconteceu uma coisa bastante inusitada. Uma mãe, daquelas do tipo antigo, vamos falar assim, estava nos seus afazeres domésticos e ao mesmo tempo cuidando do seu filhinho de 11 meses. E aí ela foi dar uma limpada na varanda e o moleque, mais do que rapidamente, bateu a porta e trancou, pegou uma tranca lá, não sei como é que é, e deixou a mãe para fora de casa, não podendo entrar. A senhorinha, como se chama lá no Nordeste, é claro, ficou desesperada, chamou os bombeiros que quebraram o galho, conseguiram abrir a porta, mas imagina esse moleque, o que estava na cabeça dele quando fez isso? Seguramente ele vai dar muito mais trabalho do que esse no futuro para essa família, para essa mamãe pelo menos. É muito provável que nós tenhamos mais notícia desse mineirinho aí nos próximos meses e anos. E com isso, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo que nós veiculamos hoje. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.